Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Nosso Deus é um Deus ordeiro, ele ama a ordem, né? Deus, onde ele chega, ele quer tudo organizadinho. E a igreja não poderia ser diferente. A igreja precisa ser uma organização que quer dizer organizada, né? E um organismo vivo, porque Cristo está no centro. A igreja vive em Cristo e por intermédio de Cristo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. O que é que o apóstolo queria dizer com isso? Na verdade, me pareceu bem ao Espírito e não e a nós não vos impor encargo. O que é encargo? Obrigação, né? Deveres, né? Regras, né? Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Então, shalom, amados. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nos permitiu chegar no final desse trimestre. Lição 13, a última lição desse compilado, né? Desta revista do terceiro trimestre de 2025, e chegamos à última. Tenho por certo que foi muito agregador, né? Esta lição que teve por tema a igreja em Jerusalém, né? E hoje, o tema específico, eu acabei de falar o tema geral, o tema geral da nossa lição, a igreja em Jerusalém. Mas hoje, a última lição tem por tema a Assembleia de Jerusalém. E o que é a Assembleia? A Assembleia é uma reunião de pessoas. A igreja é uma assembleia. Nós nos reunimos no templo, muitas das vezes não só no templo, mas também em uma praça, em um ginásio, né? Basta ser necessário um espaço que caiba mais pessoas para ali a igreja estar reunida, uma assembleia, a Assembleia de Jesus Cristo. Então, a Assembleia de Jerusalém, né? Tema muito pertinente, na qual, por certo, aprenderemos muito, tal qual aprendemos na 1, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, 10ª, 11, 12 e essa que é a 13ª e última lição do trimestre. Então, bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, eleger varões entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: o apóstolo e os anciãos e os irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde, né? Desejo-vos saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com a palavra e transtornaram a vossa alma. Pareceu-nos bem reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados, Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem, se vos guardardes, bem vos vá.
Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Essa, essa é a lição, a leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 22 até o 32, né? Como muitos não leem em casa, nós estamos lendo aqui porque eu sei que vai agregar. Né? Diante de um grave conflito doutrinário sobre a salvação dos gentios, os líderes da igreja buscaram, com sabedoria e submissão ao Espírito Santo, uma solução que preservasse a doutrina da graça e a unidade do corpo de Cristo. Precisava preservar a doutrina da graça. O que é graça? Esse favor lindo, imerecido, esta misericórdia que o Senhor liberou a nós, né? Porque tudo é dele, e para ele são todas as coisas, né? E o apóstolo achou necessário, os líderes da igreja buscaram com sabedoria e submissão a Deus vir a resolver estas questões. E nessa lição nós temos três objetivos. O primeiro é mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Segundo, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. Reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da Igreja de Cristo. Assim, os primeiros líderes buscaram a verdade com humildade, humildade em todo o tempo. Eles buscaram com humildade e temor. Aleluia. Levar o povo a valorizar a unidade da fé, sem renunciar à sã doutrina. Que esta lição nos inspire a agir com discernimento e compromisso com a vontade do nosso soberano Deus, o grandão da Galileia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudos. Vai virar o quarto, eita glória! Porque a gente está naquela pegada, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é a varoa, bem-aventurado é o irmão, a irmã, que procura estar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E a palavra-chave da nossa lição é assembleia. Oh, maravilha de Deus, né? Esta comunhão, essa reunião de pessoas que se chama Assembleia. Nós estamos falando especificamente da Assembleia em Jerusalém, mas também não deixamos à parte a Assembleia de hoje. A Igreja de Cristo da atualidade, que não deixa de ser uma assembleia, Assembleia de Deus, Assembleia de Cristo, Assembleia de Jesus, oh maravilha! No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça. Por que exigir rituais, práticas? A nossa salvação não vem por costumes. A nossa salvação vem de Cristo.
não é observando rituais, costumes, né? Sabemos que cada denominação tem os seus costumes, né? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, mas a gente não pode esquecer que não são os nossos costumes que nos salvam, ou que nos salvará, que nos garante salvação, mas é Cristo. A Bíblia diz que só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Quem está em Cristo, nova criatura é. E eis que tudo se fez novo, né? O que é velho passou, né? Jesus chegou, limpou a nossa casa, mandou tudo aquilo de ruim ir embora e nos transformou em templos seus, para a glória dele. Aleluia. E não são os costumes que nos salvará, ou que nos salvou, mas Cristo. Ele sim é o mediador, ele é a ponte que leva o homem ao céu. A questão doutrinária. Ponto 1. O relatório missionário, a questão doutrinária que se tornou objeto de discussão. Aleluia. É observar em todo tempo a doutrina que está na palavra de Deus. Aleluia. Não é por obras, não é meritocracia, é graça. E se é graça, é favor imerecido, vem dele, de papai, o grandão da Galileia. Estava olhando na lição, mas é melhor olhar no notebook, porque aí a gente fica ó, com a visão sempre para frente, não para baixo, né? O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse uma imposição para a salvação. Então, Paulo tanto Paulo quanto Barnabé viram a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. Aleluia! Foi favor, sabe? Foi misericórdia. Não é porque somos bonitinhos, não. Não é porque somos santinhos, não. Foi a graça, este favor imerecido que tu, que você não merecia, que eu, Selma, não merecia, é? Foi pela bondade, pela graça, esse favor imerecido, a misericórdia do nosso Deus que chegou até nós. Aleluia. Nos tirando das nossas mazelas, nos livrando de tudo aquilo que não louvava o nosso Deus e nos transformou em servos do grandão da Galileia, Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Ponto 2. O legalismo judaizante. Oi, Marcelma, mas o que é legalismo segundo a Bíblia? Legalismo é a ênfase exagerada em regras e rituais humanos ou em um sistema de leis para alcançar a salvação ou o crescimento espiritual, em vez da fé, em vez da graça de Deus, através de Jesus Cristo. Caracteriza-se pela tentativa
de justificar-se pela obediência da lei, adicionar preceitos que não estão na Escritura e julgar os outros com base nesses preceitos. Isto é legalismo. O legalismo judaizante, Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodados com o relatório dos missionários, conforme está em Atos 15:1. Esse grupo, composto por fariseus, supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja, sem que esses antes cumprissem as exigências da lei. Eu estava estudando uma das lições da classe dos jovens, né? E lá estava falando sobre o legalismo. E uma coisa que me chamou a atenção em um dado momento, se não me falha a memória, em Gálatas, se salvo engano, é o apóstolo Paulo conversando com Pedro, porque Pedro, a princípio, estava convivendo com os gentios, sentava na mesa para comer com os gentios. Uma coisa que me chama a atenção é que para os judeus comer não é uma coisa comum como nós brasileiros, que a gente come num refeitório, numa empresa, com todos lá, inclusive pessoas que a gente nem sabe o nome, não temos convivência assim mais estreita, mais aprofundada. Muitas das vezes só é alguém que trabalha na mesma empresa que nós, mas não é nem no mesmo setor. É na mesma empresa, mas não é no mesmo departamento. Mas a gente senta ali e come, porque é uma área específica para alimentação, então todos que são funcionários chegam ali e se alimentam. Os judeus não é assim. Para os judeus, sentar à mesa e comer com alguém significa ter comunhão. E aí o apóstolo Paulo conversando com Pedro, porque Pedro estava meio titubeando, começando a considerar as falas dos judaizantes, que os irmãos gálatas tinham que observar, ou melhor, se circuncidar, né? E aí Paulo começa a conversar com Pedro. Pedro, por que tu estás fazendo assim? Por que tu estás agindo assim? Porque tu, sendo judeu, tu vive como gentio, senta como gentio, convive com gentio, muitas das vezes age como gentios ou em meio aos gentios. E agora você quer impor ao gentio que vem a agir como judeu? Se tu, sendo judeu, está agindo como gentio? E aí o apóstolo Paulo foi conversando com aquela sabedoria toda dada pelo céu, né, pelo Espírito Santo de Deus, e chamou Pedro à lucidez. E Pedro entendeu que de fato não era para se impor aos gentios que eles viessem a se circuncidar, que isso era a prática judaica, que aos gentios bastava eles aceitar a fé, se abster de carne sufocada, do sangue animal, né? Não fornicar, né? Adulterar também não. Isso era que precisava ser ensinado aos gentios. Não exigir deles que eles praticassem a circuncisão. A exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. Então, o apóstolo Paulo quis e conseguiu explicar que nós não poderíamos nos apegar a esse legalismo judaizante. Que eu acabei de falar o que é legalismo. Legalismo é aquelas práticas, os costumes, né? Porque não é essas práticas judaizantes que iria salvar os irmãos, os gentios. Eles também, a princípio, não queriam aceitar que os gentios viessem a fazer parte da comunidade da fé. E aí isso me traz a memória, e vou lembrar junto aqui com os irmãos, que quando as esmolas de Cornélio chegaram até Deus, Deus revelou, falou com o apóstolo Pedro e mandou que ele fosse lá. E Pedro
tentando se negar, né? Porque, como todo judeu, e aí o Senhor trouxe uma visão ao apóstolo Pedro, na qual desciam os animais, e aí Pedro disse que não iria comer porque era impuro, né? Era imundo. E Deus ele fez bem claro em falar para Pedro que como era que Pedro chamava de imundo o que ele tinha criado, o que ele tinha santificado. Então Pedro foi ali, orou pelo Cornélio, pela sua família. Cornélio, sendo gentil, aceitou a fé, a sua família também, e o Espírito Santo selou aqueles irmãos que estavam deixando de ser gentil e passando a ser igreja. Aleluia. É? Então, embora ele estivesse questionando, Deus aceitou. Se Deus aceitou o gentio, quem é o judaizante para se opor? Ele veio para os doentes, ele não veio só para os bonzinhos, ele veio para os doentes. Então, todos quanto creem, aceitando a ele, alcança a salvação. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grande proporção. Aleluia! Eles queriam saber mais do que os outros, é? A proporção foi tão grande que que correu o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida e contundente por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a Igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a Igreja Mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros, conforme está em Atos 15, verso 2, né? A Igreja de Cristo é ordeira, porque o nosso Deus, ele ama a organização, a ordem, né? Ele não é um Deus que aprova a desordem. Hoje em dia ainda é assim, né? A nossa denominação tem o pastor presidente, tem a mesa diretora, tem o presbitério, né? Muitas das coisas é levada ao pastor presidente, que julga a causa e dá uma resolução. Há casos que precisa o pastor presidente se reunir com a mesa diretora, né, com o ministério, e tudo é resolvido, porque são homens de Deus que vivem de acordo com a palavra de Deus. E homem que vive de acordo com a palavra de Deus tem uma resposta, um parecer sensato, vive em sensatez, e o nome do Senhor é glorificado. Ponto 2, o debate doutrinário. O debate doutrinário, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Gente, nem eles estavam cumprindo toda a lei, que foi feita a lei justamente para os judeus. Nem eles estavam conseguindo cumprir toda a lei. Como querer impor isso aos gentios? Nada, nada a ver, né? Não pode ser assim. Não é à toa que o apóstolo Paulo falou com o apóstolo Pedro. Pedro, Pedro, tu vive como gentio sendo judeu, então não venha querer que os gentios venham agir como judeu. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. E cadê Cristo? Cadê Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens? Como é que pode dizer
que só observando a lei, que só cortando a própria carne é que pode alcançar a salvação? O sacrifício vicário caiu por terra? Não, não pode de maneira nenhuma. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva, mas sim de forma objetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Estava falando no sentido lá de Cornélio que eu disse há pouco. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles. Lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, como está registrado lá em Atos 15, verso 8. A experiência do Pentecostes na fé dos gentios, o derramamento do Espírito sobre o gentio, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física, observável por todos os presentes ali. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito quando ele foi até Cornélio e ele foi censurado por alguns judeus. A decisão da Assembleia de Jerusalém. O Espírito na Assembleia, que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus, quem convence o homem do pecado e do erro. O Espírito Santo que age convencendo e tirando todas as dúvidas. Ele mesmo, é ele mesmo quem ajudou na decisão da Assembleia de Jerusalém. É a orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15, 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia. Indica que o Espírito Santo se manifestou na igreja por meio dos seus dons, acabando com todas aquelas dúvidas, né? Operando Deus, quem dirá? Se Deus Pai, Jesus Filho, Espírito Santo, Consolador, a Trindade Santa, julgou, aleluia, pertinente, certo, justo salvar a todos. Quem é o judaizantes para dizer que não? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E o Espírito Santo ajudou no esclarecimento e na decisão naquela Assembleia de Jerusalém. O parecer final lá na Assembleia de Jerusalém, depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos, judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado em todas as instâncias. Os judeus deveria ser rejeitado em todas as instâncias. Os crentes judeus, não.
porque Jesus veio para todos. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. Então, para concluirmos, ficou bem claro e entendido para a igreja em Jerusalém que quem salva é Jesus. Não é o corte na carne, no prepúcio, ou seja, circuncisão, ou observância total, né, de toda a lei, porque a verdade é que não era uma coisa fácil, porque nem os judeus conseguiram ou conseguiam cumprir toda a lei, e muitos deles, inclusive o apóstolo Pedro, chegou muitas das vezes a viver e se comportar com o gentio no meio dos gentios, então não era correto, foi o que o apóstolo Paulo deixou bem claro, impor algo que você não vive, é? Se nós pregamos o amor, temos que verdadeiramente amar. Se pregamos união, precisamos verdadeiramente viver, praticar a união. Se pregamos que pecado é pecado, não podemos viver nas velhas práticas do pecado. É? Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Tem um hino antigo que diz assim: Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. É? Deus abençoe, eu agradeço a presença de vocês até aqui. Fico muito feliz porque aprove a Deus nos permitir chegarmos até o final desta lição, desse final desse terceiro trimestre de 2025. E a semana que vem já estaremos na primeira lição do quarto trimestre. Deus é bom o tempo todo. Deus abençoe as vossas vidas. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então usa essa tua mão abençoada, clica no like, clica no sininho, que é ele que vai te ajudar a receber as notificações, e se inscreva no canal para nos ajudar, né? Nosso canal é recente, e na medida que você se inscreve, dá like e clica no sininho, coloca um amém aí nos comentários, deixa seu pedido de oração, pode fazer pergunta, que a gente, com a ajuda do Espírito Santo e de pesquisa, a gente responde, né? E que Deus continue abençoando as vossas vidas. Amo vocês, vocês são bênção na minha vida, na nossa vida.